O termo pré-história é definido em dicionário como período do surgimento da humanidade até a escrita. Este termo indica tudo o que houve antes da história humana se desenrolar. Na prática, a pré-história abarca o período que vai desde o surgimento da vida da Terra, a evolução da espécie humana, indo até o aparecimento da escrita. Entre diversos significados, o termo é acompanhado de alguns problemas. Esse termo foi criado por historiadores do século XIX, que julgavam a pré-história como um período que não tinha como ser estudado, pois apenas aceitavam a voracidade de documentos escritos. Um pensamento errôneo, pois deixam de abranger a diversidade cultural da época. E ainda é algo muito consciente, porque existem diversas tribos que não utilizam a escrita, e não seja por isso que a população delas não tenha uma organização social e costumes diversos. Então, este termo deve ser analisado com um zelo maior. Portanto, como os historiadores estudam tal época? É realmente algo complicado, mas eles conseguem descobrir a construção de utensílios, as primeiras habitações, o desenvolvimento da arte rupestre e o domínio da agricultura, por exemplo, com a ajuda de antropólogos, físicos, arqueólogos, biólogos, químicos e paleontólogos. Período Paleolítico. Período Paleolítico é um período da pré-história que se estendeu de 2,6 milhões de anos atrás até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, ou há 2.000 anos. Nesse período, os hominídeos utilizavam-se da pedra para produzir ferramentas necessárias para sua sobrevivência. O período em questão também ficou marcado por suas produções artísticas, destacando-se as pinturas rupestres e pequenas obras de escultura. Os historiadores acreditam que a arte pré-histórica poderia ser parte do registro cotidiano do homem, bem como ter finalidades ritualísticas, onde o desenho, que apresentava o caçador e a presa, mostraria o sucesso na caça. As gravuras rupestres foram feitas no período paleolítico e eram incisões feitas em rochas. As primeiras técnicas que foram utilizadas eram bastante simples, consistindo em linhas e traços em mãos e negativo. Esse método resumia-se em colocar as mãos nas paredes das cavernas e assoprar pigmentos em pó sobre elas, a fim de obter a silhueta das mãos. Mais tarde, outras formas de representação surgiram, até que eles dominassem elaboradas técnicas claro-escuro e pinturas policrômicas, ou seja, com várias nuances de cores distintas. Não há registro somente de arte rupestre no período paleolítico, pois existem também pequenas esculturas que foram produzidas nesse período. Nesse caso, o grande destaque são estatuetas de Vênus. Essas estatuetas reproduzem sempre o corpo feminino nu, com formas bastante voluptuosas, destacando-se os seios grandes e quadris largos. Período Neolítico. O período Neolítico, ou o período da Pedra Polida, foi um momento de mudanças, onde a principal foi a sedentarização do homem, que aprendeu técnicas de agricultura e pecuária. Esse, portanto, seria o grande divisor de águas do período Paleolítico e do período Neolítico, e é conhecido como Revolução Agrícola. Objetos foram melhores desenvolvidos e casas mais modernas foram construídas, entre elas os nuragues e domes. As tarefas eram divididas por idade e sexo, em que os homens mais velhos eram responsáveis pela liderança, os mais jovens pela caça e guerra, enquanto as mulheres eram responsáveis por coletar frutos e cuidar dos filhos. A habilidade arquitetônica também foi usada na arte com as construções megalíticas, que eram enormes monumentos com a união de várias rochas. Não sabe ao certo o objetivo dessas construções, mas historiadores dizem que elas poderiam servir de marcação no tempo para criar uma homenagem aos antepassados e observar os astros. O exemplo mais conhecido de monumento megalítico é o Stonehenge, localizado na Inglaterra. Outro lugar muito conhecido é chamado de Cromlech dos Almendres, localizado em Portugal. Essas construções estão espalhadas em diversas partes do mundo e podem ser encontradas em países como Irlanda e Turquia, por exemplo. Além disso, nesse período, as pinturas rupestres continuaram a ser elaboradas, porém com estilos diferentes e outros objetos artísticos, como cerâmicas e estatuetas de metal. Idade dos metais. A Idade dos metais é considerado o último período da pré-história. Também é um marco do fim da Idade da Pedra, ocorrendo de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, pelos sumérios. Em 4.000 a.C. ocorreram os primeiros aglomerados urbanos, com Egito nas colheitas. Nesse período ocorreu o desenvolvimento da metalurgia, com cobre, ferro e bronze. As primeiras sociedades que começaram a desenvolver metalurgia estavam localizadas no Oriente. A profissão do artesão foi criada e possui uma importante função de extrair da natureza e modelar os metais.
Com isso, as armas e utensílios foram melhorados, ocorrendo a especialização do trabalho e uma agricultura mais produtiva. Foram formados grupos de defensores armados, que protegiam a sociedade, e sacerdotes que administravam a sociedade. Nesse momento começaram a surgir os primeiros experimentos da escrita. A primeira demonstração de escrita, pictografia. O cobre foi o primeiro metal utilizado na confecção de objetos e armas, modelado primeiramente a frio, depois com fogo. Objetos feitos com cobre, artefatos domésticos como potes, copos, vasilhas e facas, armas que facilitavam a caça como lanças, facões e machados, armas de guerra como espadas e escudos, objetos artísticos como estatuetas e máscaras, ferramentas agrícolas como enxadas, arados e charruas, peças que aumentavam a produção agrícola da época e que armazenavam a mesma. Era mais resistente, sendo composto de cobre e estanho, ou cobre e acênio. Os mesopotâmicos foram os primeiros a dominar o metal, pela maior rigidez e resistência. O bronze foi usado na criação de objetos cerimoniais e ornamentais, em tumbas de reis e nobres. Ferro. Com o domínio do ferro, foram criadas ferramentas que auxiliavam na agricultura, como arado de metal e enxada. Também foram produzidos utensílios domésticos, como potes, facas e panelas, além de possibilitar melhorias nas construções de casas, pontes e fortalezas militares. Ao redor do mar Mediterrâneo, o ferro espalhou-se para outras regiões em 500 anos. Difundiu-se por toda a Europa, onde era principalmente utilizado na produção de armas e joias. Eles aprenderam também a encaixar empunhaduras, parte por onde se segura a mão com uma espada, de madeira, ossos e marfins. Curiosidade: além do ferro, do bronze e do cobre, durante a Idade dos Metais, a América conviveu com ouro, prata e platina, que foram misturados entre si em diversas proporções. Mesmo antes da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, os indígenas já produziam arte por aqui. Através de escavações, já foram encontrados desenhos e pinturas em rochas e fragmentos de ossos e outros objetos. O Circo Arqueológico localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí, é o mais importante no Brasil. Desde 1970, os pesquisadores localizaram enorme quantidade de vestígios arqueológicos. As pesquisas apontaram que os principais habitantes do local utilizavam as grutas como abrigos e verdadeiramente foram os autores das obras localizadas.